Senhor, para abrir os nossos olhos, que nós possamos ter clareza, revelação. Pai, nós estamos aqui para receber do Senhor, por isso fala conosco, dá-nos entendimento, revelação, clareza, que possamos ser alimentados, nutridos, transformados, ó Deus, pela sua palavra, que é viva e eficaz, em nome de Jesus. Diga assim: eu creio que nesta noite eu vou ser enriquecido pela palavra de Deus, que é poderosa para me moldar segundo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia. Nós tem alguns finais de semana que eu estou falando sobre Cristo, e hoje eu quero continuar falando sobre Jesus, mas eu queria falar em outro aspecto, porque nós fomos doutrinados, ensinados desde pequenos, e eu tenho uma convicção clara que essa é uma das áreas mais atacadas pelo diabo na sua vida e na minha vida, é em relação à bondade de Deus. Mas quando eu consigo enxergar Cristo, na verdade eu estou enxergando a bondade de Deus, eu estou enxergando aquilo que Deus é, porque Deus, Ele não tem bondade, Deus, Ele é a bondade. Mas nós fomos ensinados e doutrinados de uma maneira errada. Então, desde quando você nasceu e você era aquela criança arteira, cheia de fazer bagunça, você cresceu ouvindo o quê? Menino, cuidado, não faz isso não, que Deus não gosta de menino teimoso. Menino, cuidado, olha o que você vai fazer, porque Deus castiga. Esse foi o ensinamento que nos foi passado. Olha, cuidado com o que você faz, porque papai do céu está vendo, e se você fizer alguma coisa errada, Deus vai te castigar. Esse é o ensino que nós aprendemos. Mas, e aí nós vamos crescendo com esses ensinamentos, e eu não percebo quanto isso me afeta. De uma maneira inconsciente, isso afeta a minha relação com Deus, a maneira como eu vou orar, a maneira como eu vou ter o meu devocional com Deus, a maneira como eu me achego diante de Deus, é afetada por crenças erradas, e aí eu não consigo enxergar essa bondade de Deus. E às vezes também você veio de uma situação onde você não teve um pai terreno, que demonstrou amor, afeto por você, pelo contrário, era um pai distante, um pai frio, um pai impaciente, e isso também o diabo usa para afetar o nosso relacionamento com Deus. Mas aí quando nós vamos para a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus é a verdade, amém? O que a palavra do Senhor diz? Lá no livro de Salmos, capítulo 34, versículo 8, olha o que o salmista diz. Salmo 34, versículo 8, diz: provai e vede que o Senhor é bom. Você crê nisso? Sinceramente, você crê que o Senhor agora mesmo está pensando coisas boas a seu respeito? Agora mesmo Ele está pensando como que Ele vai te abençoar durante essa semana? Ou às vezes ainda eu tenho aquele pensamento religioso que, não, Deus, eu preciso melhorar, porque se eu não melhorar, Deus não vai me abençoar. Mas aí o salmista vem e fala: olha, vocês precisam provar. E é interessante que provar fala de comer, desfrutar. Olha, provai e vede que o Senhor é bom. Essa é a orientação de Deus. Deus é bom. Deus, Ele é bom. E é tão poderoso isso, porque a Bíblia diz que é essa bondade de Deus que conduz as pessoas ao arrependimento. Muitas pessoas acreditam, né, que a pessoa vai mudar porque Deus vai dar uma paulada na cabeça dela. A pessoa vai vir para a igreja porque Deus vai puxar a corda e aí ele vai vir. Não, mas a Bíblia fala que é a bondade de Deus que conduz ao arrependimento. Deus vai cercar as pessoas com tanta bondade que as pessoas vão ficar: como é que eu não vou servir esse Deus? Como que eu não vou dar a minha vida em prol desse Deus? Olha o tanto que Ele tem feito por mim, olha o tanto que Ele tem abençoado a minha casa, a minha saúde, as minhas finanças, tudo da minha vida tem sido derramado bondade de Deus. Como é que eu não vou servir esse Deus? E aí você não vive mais uma vida de obrigação, você se tornou constrangido, você foi constrangido pela bondade do Senhor. Mas quem que vive isso? Infelizmente são poucos. Porque ainda muitos crentes servem a Deus debaixo de ameaça. Não, eu vou para a igreja, porque se eu não vou para a igreja, eu vou dar uma brecha e o diabo vai entrar na minha vida.
Não, eu vou para a igreja, porque se eu não for para a igreja, eu vou abrir uma brecha e a maldição vai entrar. E aí você não serve a Deus de coração, você serve a Deus por medo. Não, eu tenho que obedecer, porque se eu não obedecer eu vou para o inferno. Então já que se eu for para o inferno, então é melhor obedecer do que ir para o inferno. Então a obediência, ela se torna algo que você é obrigado a fazer, porque senão vai haver consequências, castigos eternos, maldições, e tudo que é de ruim vai ser derramado sobre a sua vida. Eu vi um post essa semana, vou falar não. E aí nós ficamos servindo esse Deus, mas nós não acreditamos que é um Deus bom. Porque vê lá se Deus bom quer abençoar você sem merecer. E aí infelizmente nós nos deparamos com um desastre dessa semana, onde 62 ou 64 pessoas morreram num desastre de avião. E tem crente que fala que foi Deus. Isso foi juízo, isso foi castigo. Vê lá se Deus está lá no céu pensando em matar gente. Isso é pensamento, é do diabo, não é de Deus. Deus veio foi para trazer vida e não para trazer morte. Mas na cabeça de muitos é Deus que faz essas coisas. Por quê? Porque tem uma crença errada. Deus não é tão bom assim. Isso aconteceu desde lá do Éden. Desde lá da criação. A serpente, o diabo, ele entrou em cena para mostrar o seguinte: não, Deus não é isso tudo que fala, não. Deus não é toda essa coisa, não. Porque é isso que acontece. É tão interessante porque Deus, ele não tem bondade. A bondade é um atributo de Deus. Ele é a própria bondade. A bondade é uma pessoa, é Cristo Jesus. É Cristo Jesus. Então, a primeira coisa que eu e você nós precisamos saber, mas não apenas saber, nós precisamos conhecer, é como Deus é bom. É como Deus é bom. Mas o diabo pinta um quadro errado. E a religião também pinta um quadro totalmente diferente disso. E é tão interessante porque a primeira menção do diabo na Bíblia foi lá no Éden. Primeira vez que aparece o diabo é lá no Éden, durante a tentação. E a tentação do diabo e a tentação que o diabo fez contra Deus foi o quê? Não, Deus não é tão bom assim. Porque se Deus fosse bom, Ele não teria feito isso. Projeta para mim Gênesis capítulo 3, versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Ou seja, o diabo vira para a mulher e fala: deixa eu te perguntar, foi essa ordem que Deus deu? Você não pode comer de toda a árvore do jardim. Isso aqui não está claro, mas está implícito aqui nesse questionamento, nessa pergunta, que a serpente estava querendo mostrar para a mulher o seguinte: Deus está negando algo de você. O diabo aqui, ele tenta passar uma imagem que o homem estava perdendo algo. Não, Deus, ele não quer que você coma, porque isso é só dele, ele não quer te dar. E já que ele não quer te dar, é porque ele não é tão bom assim. Mas será que foi isso que Deus falou? Será que Deus falou para a mulher: você não vai comer, você não pode comer? Não foi o que Deus disse. Não foi o que Deus disse. Pelo contrário, se você for lá para Gênesis capítulo 2, versículo 16, olha o que a palavra do Senhor diz. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda, fala assim, toda, de toda árvore do jardim comerás o quê? Livremente. O que é que Deus estava falando para o homem e para a mulher aqui? Se fartem. Isso aqui tudo que eu fiz foi para vocês. Vocês podem comer o tanto que vocês quiserem. Vocês podem comer o tanto que vocês desejarem. Na verdade, o homem aqui, ele não podia apenas comer, mas ele podia comer o tanto que ele quisesse, de uma maneira livre. Essa foi a primeira palavra de Deus. Então presta atenção, a primeira palavra de Deus para o homem não foi uma proibição. A primeira palavra de Deus foi: olha, você não pode fazer isso. Pelo contrário, Deus fez e falou: tudo que eu criei foi para vocês.
Mas o diabo vem para gerar o que na mentalidade do homem? Não, Deus não quer dar. E é isso que às vezes nós pensamos. Não, Deus não é tão bom assim. Porque se Deus fosse bom, não tinha acontecido isso comigo. Se Deus fosse bom, por que a minha vida está nessa circunstância? Por que eu estou passando por isso e por isso e por isso? Deus não é tão bom assim. Quando eu tenho esse pensamento, significa que o diabo entrou no meu coração com a mentira que Deus não é tão bom. Agora presta atenção, toda crença errada vai me levar a ter um comportamento errado. Toda crença equivocada que eu tenho a respeito de Deus vai afetar o meu relacionamento com Deus. Deixa eu te dizer algo, quando Deus vira para o homem e fala, você pode comer de toda a árvore, livremente, Deus está falando o quê? Eu sou generoso, você não precisa comer apenas um pouquinho, porque eu fiz para você. Deus é generoso, mas o diabo vira para a mulher e fala, não, Deus é mesquinho, Deus ele não quer te abençoar. Por quê? Porque o diabo quer que as pessoas venham duvidar da bondade de Deus. Porque é interessante que a palavra bom no original significa generoso. E aí lá no Salmo, o que é que o salmista diz? Vinde, provai e vede que o Senhor é bom. Prove da generosidade de Deus. Aqui o salmista está dizendo o quê? Nós precisamos experimentar, ter experiência com a bondade do Senhor em nossas vidas. Deixa eu te dizer algo, a vontade de Deus é que essa bondade possa se manifestar em cada área da sua vida. É no seu casamento, é na sua saúde, é nas suas finanças, é no seu relacionamento com seus filhos, em todas as áreas. Deus quer manifestar a bondade, porque Ele é generoso. E você sabe, pessoas generosas, a alegria dele é dar. A alegria dele é abençoar. Conhece irmãos assim? A alegria dele é abençoar. Você sai com ele, ele paga a conta. É o seu aniversário, ele chega um presente para você. E ele tem mais alegria em dar do que receber. É por isso que a Bíblia fala, melhor é dar do que receber. Por isso que o Senhor vai te colocar numa posição onde você vai dar. Você vai ser generoso, mais do que você já é. Porque esse é o coração de Deus. Isso se faz você parecido com Deus. A generoso é aquele que dá sem medidas. Estava falando hoje de manhã, estava me pregando e lembrando quando eu era criança. Meus pais não tinham uma condição financeira boa. E às vezes minha mãe mandava eu comprar uma coisa no supermercado, na mercearia. Eu falava, eu posso ficar com troco? O troco era R$2, era moeda. Ela falava, pode. Eu ficava numa alegria. Uma alegria, por quê? Porque eu estava desfrutando de algo. É assim, seu filho pede R$10, você dá 100, 50. Ele fala, não precisa não, é só 10. O meu filho do meio ainda está nessa condição. Ele não tem essa malícia não. Ele pede um valor, é R$5. Faz um pix aí, pai, eu estou aqui querendo lanchar, é R$5. Aí às vezes eu faço de 20, ele fala, não pai, era só 5. Quase que eu falo, devolve o restante então. Ou seja, a generosidade é você ter prazer em dar, é alguém que dá sem medidas. Esse é o coração de Deus. É por isso que o salmista falou, nós precisamos provar. Provar é desfrutar, é experimentar na prática dessa bondade. Mas por que nós não experimentamos? Porque às vezes nós temos um pensamento errado. Porque quando eu entendo essa bondade de Deus, e essa bondade de Deus é a graça de Deus se manifestando através da pessoa de Cristo Jesus, quando eu entendo essa graça, essa bondade, eu vou pedir. Eu vou ser alguém que é pidão. Eu vou ser alguém que é pidão. Agora, muitas vezes nós não pedimos por quê? Você já fez, já foi fazer uma oração alguma vez na sua vida, você falando, não vou pedir isso não, que eu não estou merecendo. Deus não vai me dar, então nem vou orar. É porque ainda eu tenho um conceito equivocado da graça de Deus. Porque eu tenho um conceito equivocado da bondade de Deus. A graça é a manifestação da bondade de Deus. Cristo é a manifestação dessa bondade. Porque Deus é gracioso, Ele vai te dar coisas boas. Coisas boas. Agora presta atenção, Deus vai dar sem você merecer. Eu vou pregar sobre isso ainda, eu estava falando de manhã. Às vezes você vê pessoas ímpias, que não têm temor do Senhor. E você olha para ela, e a pessoa tem uma família abençoada.
pessoa está prosperando, você fica mal. Fala, mas por que ele está prosperando e eu não? Porque na sua cabeça e na minha, Deus não abençoa quem não merece. Deus só abençoa o bom. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que o homem não pode ter nada, se do céu não lhe for dado. Deus está abençoando pessoas lá fora, porque simplesmente eles acreditam que Deus é bom, e nem está servindo esse Deus. Agora você está aqui todo domingo, você precisa desfrutar dessa bondade em todas as áreas da sua vida, mas eu só vou desfrutar disso quando eu compreender por revelação que Deus é bom. Cuidado com essa dúvida lançada pelo diabo, porque isso vai roubar a sua fé. Isso vai roubar a sua fé. Isso vai levar você a duvidar. Ah não, Deus não é tão bom. E aí quando eu duvido, eu nem oro. E esse é o problema. Se você crê na bondade de Deus, você vai pedir. Se você crê que Deus é bom, você vai orar, você vai pedir, você vai clamar. Todo mundo sabe da história de Davi. Davi, num tempo de batalha, ficou no palácio. E aí ele saiu na varanda, viu uma mulher tomando banho. Sentiu tentado, deitou com ela. Batseba, você sabe da história. Teve um caso com ela. E terminou que ele foi e mandou matar o marido, que era Urias. E sabe o que eu acho estranho? Você sabe dessa história. Mas muitas vezes o que nós não sabemos é o que Deus falou para Davi depois. Depois que o pecado foi exposto, o que Deus falou para Davi? Vamos ler esse texto? 2 Samuel capítulo 12, versículo 7. Então disse Natã a Davi: Tu és homem, o homem, assim diz o Senhor Deus de Israel. Eu te ungi sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul. Deus então está falando: olha, eu sou o que te levantei, você não era nada. Eu te ungi para ser rei, eu que não deixei Saul te matar. Mas olha o que ele diz no versículo 8: Dei-te a casa do teu Senhor, e as mulheres do teu Senhor. Deus está falando: olha, eu te dei a casa de Saul, te dei as mulheres de Saul, te dei as mulheres do teu Senhor em teus braços, e te dei também a casa de Israel e de Judá. Agora olha o que Deus fala para Davi: e se isso fora pouco, eu teria acrescentado mais. O que Deus está falando para Davi aqui? Por que você dormiu com essa mulher? Você estava insatisfeito? Você queria mais? Por que você não pediu para mim? Que eu teria te dado mais. Olha o que Deus está falando para Davi. Você não precisava ter adulterado, você não precisava ter roubado a mulher de Urias. Pedia para mim, porque da mesma maneira que eu te dei as outras, eu ia te dar mais. Sabe por quê? É por isso que você não precisa ter inveja de ninguém. É por isso que você não precisa cobiçar nada dos outros. Pede para Deus. Você está insatisfeito no seu casamento? Fala para Deus. Deus não vai te dar outra mulher não, mas Ele vai mudar a sua. Deus não vai te dar outro marido não, mas Ele vai mudar o seu. É isso que Deus está falando para Davi. Você não precisava ter pecado. Falava para mim, porque eu sou bom o suficiente para mudar a sua sorte, para te abençoar. Por que você foi fazer isso? Por que você não confiou na minha bondade? Olha o que Deus está falando para Davi: se isso fora pouco, se o que eu te dei foi pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Esse é o coração de Deus. Deixa eu te dizer algo: você está insatisfeito com algo? Peça para Deus. Você está insatisfeito com alguma coisa? Ah, pastor, é o meu trabalho, é a minha profissão, pastor, é a minha condição financeira. Peça para Deus, porque o coração de Deus é abençoar você. Esse aqui, Deus está mostrando o coração dele para Davi. Deus está falando: você não precisava ter feito isso, Davi. Por que você não pediu mais? Você estava infeliz? Falava para mim, porque eu ia resolver a sua situação. Sabe o que acontece? Quando você resolve pedir para Deus, você está demonstrando fé. Fé. Porque aquilo que você não pode fazer,
Você está falando para o seu Pai que pode fazer infinitamente mais. Não é isso que a Bíblia diz? Projeta Efésios capítulo 3, versículo 20. E o meu Deus, segundo a sua riqueza, não é isso não. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Peça para Deus, porque quando você pede para Deus, você vai experimentar do infinitamente mais. Você vai experimentar do infinitamente mais. Se você não está contente em qualquer área da sua vida, decida pedir, porque Ele vai lhe dar mais, Ele vai derramar mais sobre a sua vida. Quantos creem nisso? Diga amém. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala: Deus tem mais para você, basta você pedir. Por isso nós precisamos entender esse princípio. Quando você entende a graça, a bondade de Deus, você pede. Pastor, mas por quê? Porque a bênção é para os filhos. Quantos são filhos do Senhor aqui? Se você é filho, tem bênção para você. Então você quer algo? Peça. Peça. Porque Deus tem bastante para mim e para você. Deus, o desejo do Senhor é te abençoar. É te abençoar. Só há graça disponível quando há dependência. Pastor, mas como que eu sei se eu dependo de Deus ou não? Sabe como que você pode medir a sua dependência de Deus? Pelo tanto que você ora. Se você ora para fazer tudo, significa que você depende de tudo. Mas se você não ora para fazer nada, significa que você não depende de nada. Então, a minha dependência com Deus está relacionada ao tempo que eu oro com Ele. Agora, irmãos, esse tempo de oração, não estou falando daquele tempo religioso não, que você entra para o seu quarto, ajoelha e fica lá 3 horas. Você gosta de fazer isso, amém, mas é o tanto que você fala com Deus, é o tanto que você pede para Deus, é o tanto que você se relaciona com Deus, é o tanto que você clama ao Senhor, é o tanto que você pede para o Senhor, o tanto que você clama. E aí se você ora, o que Deus vai fazer? Deus vai dar suprimento. O que a Bíblia diz? Todo aquele que pede, recebe. E sabe o que é poderoso? A Bíblia ela é tão rica, porque se você pega os 4 evangelhos, você já sabe disso. Cada evangelho mostra Jesus de uma maneira, cada evangelho mostra Jesus de uma forma. Então Mateus pega e mostra Jesus como rei. Mateus você vai ver Jesus sendo mostrado como rei, mas Marcos já mostra Jesus como aquele que veio para servir, mostra Jesus como servo. Lucas mostra o Senhor como homem, e João mostra Jesus como filho de Deus. Agora, sabe o que é interessante? Lucas mostra Jesus como homem. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala: Lucas mostra Jesus como homem. E se você for estudar os evangelhos, em nenhum outro evangelho mostra mais a humanidade de Cristo como em Lucas. Mas de uma maneira curiosa, só para você saber, Lucas é o evangelho que mais mostra Jesus orando, do que todos os outros evangelhos. Por que, pastor, que em Lucas mostra mais Jesus orando do que nos outros? Porque Lucas está mostrando Jesus como homem. E porque ele é homem, essa é a postura correta. Presta atenção no que eu vou te dizer. O que se espera do homem é que o homem dependa de Deus. Então Jesus, ele era Deus, mas como homem, ele precisou depender de Deus completamente. Como que ele fazia isso? Orando. E o Senhor, ele orava muito. E sabe o que eu acho poderoso? No evangelho de Lucas, Jesus orava tanto, a ponto dos discípulos pedirem algo para ele. Olha o que a Bíblia diz. Projeta para mim Lucas capítulo 11, versículo 1. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Jesus, ensina-nos a orar. Sabe o que eu acho maravilhoso nisso? De alguma maneira, os discípulos perceberam uma fonte a jorrar na oração de Jesus. De alguma maneira, os discípulos perceberam que a oração era a fonte de Cristo. E eles falaram: não, eu preciso aprender também, porque eu estou vendo que isso aqui é uma chave para Jesus.
E aí eles chegam para Jesus e falam: Jesus, me ensina a orar também como o Senhor ora. Me ensina a orar. Então, enquanto Jesus esteve na carne vivendo entre nós, Jesus viveu como um homem, e como homem ele dependeu completamente de Deus. Agora presta atenção, só a graça disponível quando você depende. Por isso que você precisa orar. Ah não, pastor, eu não preciso orar não, estou na graça. Não, se você está na graça, você vai orar muito mais do que você orava na lei. Porque você vai entender que você não pode fazer nada, que só Deus pode fazer na sua vida. E se é só Deus que pode fazer, eu vou buscar nele, eu vou depender dele. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então nós precisamos realmente entender, sabe, às vezes nós temos uma mentalidade tão tola. Você olha para o irmãozinho e fala: nossa, só lá tanto que o Adonis está sendo abençoado. Por que Deus abençoa tanto, o Adonis não me abençoa? Parece que o Adonis está mais perto de Deus, pastor, do que eu. Ele ora, e as coisas acontecem, mas nada acontece comigo. Por quê? Porque ele depende. Ele busca. E porque ele busca, ele encontra. Porque ele bate, a porta se abre. Mas eu, pelo outro lado, eu não bato, eu não busco, eu não oro. E a partir do momento que eu não faço isso, eu não dependo de Deus. E se eu não dependo do Senhor, não tem graça disponível. Porque a graça flui na dependência. E a dependência mostra o tanto que eu oro, o tanto que eu peço. Mas se eu não dependo, eu não recebo. É por isso que você não precisa ter inveja de ninguém. Porque Deus pode te dar tudo que você precisa. Porque na verdade, irmãos, sabe o que é inveja? Inveja é uma crença que você tem, que Deus é bom com outro, com você não. Ah, pastor, Deus é tão bom com fulano. Olha o emprego que Deus deu para ele. Olha a casa que Deus deu para ele. Olha a família que ele tem. Agora eu, pastor, estou aqui. Ninguém olha para mim. Ninguém cuida de mim. Inveja é o quê? Deus abençoou ele, mas não abençoou você. Isso é verdade? Não, não. Deus está disponível para todos os filhos. Agora eu preciso pedir. Deixa eu te dizer algo aqui. Pedir é você crer na generosidade de Deus. Se você não pede, você não acredita que Deus é bom. Me desculpe. Se você não aprendeu a pedir ainda, você não acredita que Deus é bom. Porque se você crê que Deus é bom, você vai pedir. Pastor, mas que tanto que eu vou pedir? Você vai ser um menino pidão. Já viu aquelas crianças de 3 anos que você entra no supermercado, no lugar onde só tem doce, chocolate, bolacha? O que o danado do menino fica fazendo? Pai, compra um Ruffles para mim. Não, pai, o Ruffles não, compra isso aqui. Não, pai, um chocolate. Pai, eu posso levar também isso aqui? Você fala o quê para ele? Decide logo o que você quer, menino. Por quê? Porque ele, na cabeça dele, o pai é a pessoa mais rica do mundo. Todo filho pensa isso. Todo filho pensa. Porque tem hora que o menino pede cada coisa, que eu falo: menino, onde você arrumou imaginação para pedir um negócio desse? Porque na cabeça dele o pai tem dinheiro. Agora deixa eu te dizer isso, na sua cabeça não é só na sua cabeça não, o seu pai pode te dar tudo que você precisa. Passe a pedir, mas só pede quem acredita que Deus é bom. Só pede quem acredita que Deus é bom. Não duvide da bondade de Deus. Mateus capítulo 7, versículo 7 diz o quê? Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede. A palavra de Deus mente? Não. O que a palavra de Deus está dizendo? Todo mundo que pede, recebe. Pastor, eu não recebi. O problema está na palavra? Não, eu não estou pedindo. Eu não estou pedindo. Eu não estou pedindo. Agora, esse pedir aqui tem algo a vir do coração. Não é só um pedir de boca para fora. Faz uma sominha rapidinho aí. Imagina se Deus tivesse te dado tudo que você pediu até hoje. Que bagunça que não ia estar a sua vida. É por isso que a Bíblia fala que Deus vai realizar são os desejos do seu coração. Porque desejo você não esquece. Desejo você pede hoje, você pede amanhã, você pede daqui a um ano, mas o desejo é aquilo que está ardendo, e porque está ardendo você vai pedir. Agora, pedir por pedir, a gente pede tudo. Fica igual aquele cômodo lá da sua casa, das coisas que você comprou que você não usa. Jogou dinheiro fora.
E Deus não gosta de jogar pedido fora, por isso que Deus só abençoa aquilo que é desejo do seu coração. Mas a Bíblia fala, todo o que pede recebe, o que busca encontra, a quem bate abrir-se-lhe-á. Agora presta atenção no que eu vou ler daqui para frente. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Tem pai que faz isso? Ô pai, me dá um pão. Calma aí, deixa eu achar um tijolo aqui. Acertar meia banda na sua... Pai faz isso? Não, Deus está falando, se o pai não faz isso... Aí ele continua assim, vocês que são maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus. Grava isso que eu vou te falar. Quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará o quê? O que Deus vai dar para você? Boas coisas. Você crê nisso mesmo? Que Deus só tem coisas boas para você? Então Deus pode lançar uma enfermidade na sua vida? Deus pode mandar uma maldição na sua vida? Isso não é coisa boa. Isso é coisa do diabo. Deus derruba avião no ar? Não, derruba não, isso é coisa do diabo. O que Deus quer dar para você? Coisas boas. Mas para quem que Ele dá coisas boas? Aos que lhe pedirem. Toda vez que você pedir, espere coisas boas. Irmãos, eu não sei quanto a você, eu fico esperando ser surpreendido por Deus. Eu fico esperando. Eu fico esperando ser surpreendido por Deus. E Deus me surpreende a cada momento. A cada momento. A cada momento Deus me surpreende. Em tudo. Porque literalmente eu acordo pela manhã e a primeira coisa que eu falo, será que Deus vai fazer hoje na minha vida? Qual vai ser a bênção que Deus vai derramar? Porque nós precisamos ter essa mentalidade. Deus, Ele quer dar coisas boas. Deus, Ele quer dar coisas boas para você. Deus, Ele quer derramar coisas boas na sua vida. Tiago, capítulo 4, versículo 2. Deu problema aí? Então abra a sua Bíblia. Tiago, capítulo 4, versículo 2 diz: cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Então qual que é o segredo para você ser abençoado? Pedir. Qual que é o segredo para você receber bênção? Pedir. Ah, pastor, mas o senhor não sabe a vida que eu levo, pastor. Eu não estou vivendo assim o propósito do senhor. Para com isso. Presta atenção no que eu vou te dizer. Deus não vai te dar, não é porque você é bom. Florzinha de Jesus. Deus vai te dar porque Ele é bom. A bondade de Deus não tem a ver com a sua bondade. A bondade de Deus tem a ver com Ele. Ele dá porque Ele é bom. Esse é o problema. Ao invés de falarmos com Deus, nós gostamos de falar com homens. O segredo é você falar com o Senhor. Peça para o Senhor. Está passando por um problema? Quem que você procura primeiro? É Deus. Ou você liga para o seu líder? Nada contra ligar para o seu líder, para o seu pastor, mas fala com Deus. Ah, pastor, estou passando um problema financeiro. Quem que você procura primeiro? É o gerente do banco? Para ver o empréstimo, com o melhor juro? Fala para Deus. Peça para Deus, porque Ele é bom e Ele quer dar boas coisas para você. Ele quer derramar coisas boas para a sua vida. Confie na bondade de Deus, não na sua. Infelizmente a religião te ensinou que Deus só abençoa quem é bom, que Deus só abençoa quem é santo. Mas isso é loucura, irmãos. Deus abençoa aquele que crê na bondade. Deus abençoa naquele que crê. Deus abençoa naquele... provai e vede que o Senhor é bom. Deus não te abençoa porque você é bom. Deus não me abençoa porque eu sou bom. Deus te abençoa porque Ele é bom. Ele é bom. Então a verdade é que a bondade de Deus não é porque nós somos bons. A bondade de Deus é porque Ele é bom. Ele é bom, lance essa crença errada. Então, nunca mais diga, pastor, Deus foi bom para comigo. Não, Deus Ele é bom o tempo todo. O tempo todo. Até quando você é ruim. Até quando você é mau. Deus Ele é bom com você. É difícil acreditar nisso, né? De que você acha que as pessoas nos acusam?
Ah, pastor, o pastor da graça. Qual que você acha que é a acusação que fazem contra mim? Quando eu falo que você já está perdoado, completamente, que todos os seus pecados já foram perdoados, de uma vez por todas. Ah, isso é muito bom para ser verdade. É só isso então? É só crer agora? É por isso que as pessoas não são abençoadas. É por isso que você vê muito crente dentro da igreja vivendo uma miséria de vida. Uma miséria no casamento, uma miséria na família, uma miséria na saúde, uma miséria nas finanças, uma miséria em tudo. Por quê? Porque não crê na bondade de Deus. Não crê. Não crê. Não crê. Presta atenção no que eu vou te dizer. O que aconteceu com os espias? Deus falou que ia dar uma terra. Que tipo de terra Deus ia dar para o povo de Israel? Uma terra que mana leite e mel. Presta atenção, uma terra que mana leite e mel é uma terra que flui leite e mel. Essa é a terra que Deus prometeu dar para eles. É a terra que Deus prometeu dar para o povo de Israel. O que eles fizeram? Tá bom, Moisés mandou os espias lá, eles foram, 10 espias voltaram e falando o quê? Realmente a terra é boa, mas não é tão boa assim não. A promessa é boa, mas não é isso tudo não. Tem gigante nessa terra. E esses gigantes vão nos devorar como pão. Ou seja, eles foram para a terra, eles viram o fruto da terra, mas falaram, não é tão boa assim também não. Isso tudo não é tão assim. E porque eles não creram, eles não entraram na terra. Quando você não crê que Deus é bom, você não desfruta da bondade dEle. As coisas se tornam pesadas. Presta atenção no que eu vou te dizer. Por que tem muitos milagres que custam muito caro para alguns crentes? Porque eles não creem na bondade de Deus. Eles não creem. Até desfrutam de milagres. O povo de Israel desfrutou de muitos milagres, mas não entrou no descanso da terra prometida. Quantos crentes vivem uma vida cristã penosa? Onde tudo é difícil demais, tudo é penoso demais, tudo dá trabalho demais. Por quê? Porque não creem na bondade de Deus. Deus tem uma terra prometida para você, mas você só vai entrar nela quando você não duvidar que o que Deus preparou é muito bom para você. É muito bom para você. Nós precisamos realmente entender. A palavra do Senhor, ela conta uma história. Não sei se você consegue, eu vou ler alguns versículos, se você conhece. Eliseu, no fim da sua vida, no fim do seu ministério, ele manda chamar o rei de Israel, Jeoás. E ele dá uma direção para ele. Vamos ler esse texto? Eu queria ler esse texto com você. Está lá em 2 Reis, capítulo 13, versículo 15. Então lhe disse Eliseu, toma o arco e as flechas. Ele tomou um arco e as flechas. Disse ao rei de Israel, retesa o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei, e disse, abra a janela para o oriente. Ele a abriu. Disse mais Eliseu, atira, e ele atirou. Prosseguiu, flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca, até os consumir. Então, o que Eliseu falou para Jeoás aqui? Abre a janela, pega o arco e a flecha, e lança a flecha, e essa flecha vai ser flecha da vitória contra os sírios, seus inimigos, e você vai destruir eles até os consumir. E aí o texto continua dizendo, disse ainda mais, toma as flechas, ele as tomou. Então disse o rei de Israel, atira contra a terra, ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele, e disse, 5 ou 6 vezes deveria ter ferido, então feririas os sírios até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Por que Eliseu ficou tão indignado aqui? Presta atenção aqui, ele já tinha a flecha da vitória. Uau, isso é poderoso. Você já tem a flecha da vitória. Deixa eu te dizer algo, a flecha da vitória já foi lançada. Foi Cristo Jesus sendo lançado na cruz.
Ele é a sua vitória, Ele é a sua conquista. Tendo a flecha da vitória, tendo sido lançada, quantas vezes ele lançou as flechas no chão? 3 vezes. Ele tinha que ter lançado 5, 6, 10, tanto que tivesse. Por quê? Porque a vitória já estava garantida. Já estava garantida. Aí Eliseu falou: por que você só lançou 3? Você tinha que ter lançado 5, 6 vezes, porque você iria ferir os sírios até consumir eles, sumir com eles na face da terra. Agora, porque você só lançou 3, você só vai vencer ele 3 vezes. O que isso aplica para nós? Presta atenção nisso. Quem que limitou o Senhor aqui? Foi o rei de Israel. Porque ele não creu. Só isso? Vou até fazer, mas vou fazer porque o profeta está mandando. E porque ele não creu para valer, ele limitou as vitórias na vida dele. O que isso aplica para mim? Eu e você, que vamos limitar o que Deus vai fazer nas nossas vidas. Porque a sua flecha da vitória já foi lançada. É Cristo Jesus sendo lançado na cruz do Calvário por mim e por você. Mas à medida que eu creio na bondade de Deus ou não, isso vai limitar o fazer de Deus na minha vida. Quantos estão me entendendo nessa noite? Deus, Ele é bom. Deus, Ele é bom. Deus, Ele é generoso. Sabe, nós precisamos realmente crer nisso. Nós estamos em Cristo. Agora, muitas pessoas são convencidas do contrário. Não, pastor, não é só assim não, é só pedir agora que Deus vai fazer. É o que a palavra de Deus diz. Deixa eu te dizer algo, a palavra de Deus, ela é simples. Ela é simples. E porque ela é simples, nós precisamos praticar. Agora, muitas vezes nós temos crenças erradas dentro de nós. Multiplicação dos pães e peixes. A Bíblia fala que Jesus multiplicou os pães para 5.000 homens. Estamos contando mulher e criança, eu acredito que tem pelo menos 10.000. 10.000 pessoas. O que Jesus fez? Nós precisamos aprender a ver os detalhes na Bíblia. Projeta para mim João capítulo 6, versículo 11. Olha o que a palavra do Senhor diz. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes. Como que foi essa distribuição? Cada um pega 2, não pega mais que 2 não, porque pode faltar lá no último. Foi isso que Jesus falou? Distribuiu igualmente os pães e peixes, como? Quanto queriam. Irmãos, se você já foi menino, e se você não teve essa educação toda, como às vezes também eu não tive, quando você ia comer na casa dos outros, ou quando seu pai falava para você dividir as coisas com seu irmão, a minha mulher briga comigo até hoje. Ela compra às vezes bolacha recheada, e ela come uma bolacha, 2 bolachas, fecha o pacote e guarda. Na minha cabeça, bolacha recheada não foi feita para comer mais do que uma vez. Você abriu o pacote, come ele todo. E ela vira para mim e fala: você come o pacote de bolacha inteiro? Eu falei: porque você nunca comprou pacote de bolacha dividido com alguém. Você tinha que comer o mais rápido que ele, porque senão você ficava no prejuízo. Verdade. Às vezes nós somos assim. Quantas vezes nosso filho vai, antigamente pequeno, vai comer na casa do outro, primeira coisa que você sai de casa, o que você fala? Põe pouco no prato, pelo amor de Deus, não vai passar vergonha em mim não. Mas aí Jesus multiplica os pães e os peixes. Você acha que teve pai que não deu essa ordem? Eu fico imaginando Jesus. A hora que o menino enfiava a mão, que o pai, menino, Jesus fala: pode deixar. Deixa ele pegar o tanto que ele quiser. Essa foi a instrução de Jesus. Deixa todo mundo pegar o tanto que eles quiserem. E foi isso que aconteceu. Você sabe da história. Depois que todo mundo pegou e ficou satisfeito, o que aconteceu? Acabou? Jesus falou, não, recolhe. Todo mundo pegou o que queria? Pegou. Mas se vocês quiserem mais, tem 12 cestas aqui que sobrou. Por quê? Deus nunca quer dar para você só o suficiente. Presta atenção no que eu vou te dizer. Deus não é um Deus que fica regrando as coisas para você. Deus, Ele quer te abençoar em abundância. E é em tudo, com fartura. Fartura é de Deus.
Fartura é de Deus. Esse é o coração do Senhor, mas nós não cremos. Ah, pastor, e aí porque nós não cremos, nós não pedimos. Irmão, você precisa crer que Deus é bom. E que quando você pede, Deus ouve. Você crê que Deus ouve? Tem uma historinha, acredito que é verdade. Pai ensinou o filho a orar, a falar: olha, tudo que você quiser pede para Deus, porque Deus vai te ouvir. E o menino estava querendo um videogame novo, e ele orava, todo dia ele orava no quarto: pai, me dá um videogame. E aí a avó foi passar o final de semana na casa deles, e dormia no quarto do lado. E a hora que o menino foi dormir, já era costume o menino orar, o menino ajoelhou na cama e começou: Deus, me dá um PS4, Deus. O pai escutou aquilo, preocupado, já 11 horas da noite, falava: meu filho, para com isso, para que você está gritando? Deus não é surdo, não. Ele falou: mas minha avó é. Ou seja, ele até estava pedindo para Deus, mas quem sabe a avó não escutava primeiro que Deus. Deixa eu te dizer algo. Deus, Ele ouve a sua oração, e Deus, Ele quer te abençoar o tanto que você quiser. Isso não é maravilhoso? Mas infelizmente muitas pessoas falam: ah, pastor, isso é muito bom para ser verdade. É a verdade do Evangelho da graça, é a verdade do Evangelho da graça. Mas quando nós não cremos, nós não desfrutamos, não desfrutamos porque não acreditamos que Deus é bom. Não limite a bondade da graça de Deus na sua vida. Não limite a bondade da graça de Deus na sua vida. Apenas acredite que Deus, Ele é bom. Que Deus, Ele é bom. Não coloque limite na bondade de Deus. Você crê que Deus é bom? Nós precisamos crer nisso, irmãos, porque nós somos ensinados com tanta coisa errada, que a bênção tem um preço. E a bênção custa caro. Realmente custa caro. Eu e você jamais poderíamos pagar por ela. Por isso que o Filho de Deus teve que descer do céu, para pagar o preço pela bênção que hoje é gratuita para você. Porque a Bíblia fala que todos nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção. Você já parou para pensar nisso? Eu fico tão chateado quando eu vejo pessoas correndo atrás da bênção. Deixa eu te dizer, não corra atrás da bênção, não. Quando Deus chamou Abraão, o que Deus falou para Abraão? Vai para lá, porque lá está a bênção. Não, Deus vira para Abraão e fala: seja você uma bênção. Seja você essa bênção. Ah, pastor, o senhor não conhece o meu trabalho. Seu patrão vai prosperar porque você está lá. Sua família vai ser abençoada porque você está lá. Você é essa bênção. A bênção de Deus já foi liberada sobre a sua vida. Então, não coloque limites na bondade do Senhor. É tão ruim quando você conversa com pessoas, você fala: ah, pastor, isso é tão grande para mim. Será que Deus vai fazer isso mesmo? Se fosse para o fulano. Porque na cabeça ainda de muita gente, tem gente que: ah, pastor, o senhor podia orar por mim, porque parece que o senhor está mais perto de Deus do que eu. Para com isso. Para com isso. Ainda na nossa cabeça religiosa tem gente mais santa do que nós, e porque esses são santos, Deus abençoa eles mais do que os outros. Para com isso. Não creia nessa mentira do diabo, que Deus faz acepção de pessoas, porque a Bíblia fala que Deus não faz. Infelizmente nós não desfrutamos, ou às vezes nós limitamos a bondade de Deus por causa de conceitos errados, por causa de mentira errada. Ah, pastor, não é só assim, eu tenho que pagar o preço. Você vai pagar o preço a vida inteira e vai viver de migalhas. Vai viver de migalhas. A promessa de Deus para Israel foi que Deus ia dar uma terra, e nessa terra já ia ter tudo que eles precisassem. Você já parou para pensar nisso? Eu queria convidar você a ficar de pé. Você já parou para pensar nessa promessa de Deus? Ah, pastor, essa mensagem da graça é muito perigosa, porque agora não tem preço mais. Realmente, o preço já foi pago.
Ah, pastor, falar que é perdoado agora, isso é muito bom para ser verdade. Deus não pode ser tão bom assim. Cuidado. Cuidado com é bom demais para ser verdade. Porque isso impede as pessoas de desfrutar da promessa. Quando Deus prometeu a terra prometida, o que Deus falou? Vocês vão receber tudo, sem precisar fazer nada. Presta atenção nisso. Vocês vão receber tudo, sem precisar fazer nada. Projeta para mim Deuteronômio capítulo 6, versículo 10. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido sobre a terra que prometeu aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria grandes, olha aqui, e boas cidades, porque Deus é um Deus que dá coisas boas, grandes e boas cidades, que tu não edificastes. Presta atenção nisso. Eu vou dar para você uma casa, mas não foi você que construiu e nem pagou para construir. Estava falando isso de manhã. É muito ruim quando você infama a promessa de Deus. A Bíblia fala que eles inflamaram a terra, infamaram a terra. Eles não creram que era tão bom assim. E casas cheias de tudo o que é bom. Você já parou para pensar nisso? Deus vai te dar uma casa, você não pagou por ela, você não construiu, mas não é só a casa não, os móveis todos novos, a despensa cheia. Isso é o que Deus falou para eles. Isso é o que Deus falou para eles. Poços abertos que não abristes, vinhais e olivais que não plantastes, e quando você comer, você vai se fartar. Oh, esse é o coração de Deus. Eu quero te dar tantas coisas que você vai ficar extasiado com o que eu vou fazer na sua vida. Mas aí o que foi aconteceu? Os espias foram lá e falaram: é bom demais para ser verdade, tem gigante nessa terra. Uma vez Deus me exortou severamente sobre isso. Infamar a terra é você falar mal da bênção que Deus te deu. Eu lembro quando eu casei, eu e minha esposa, nós ganhamos uma casa. E essa casa está lá em Goiânia até hoje. E eu morava num bairro de periferia mesmo. E eu tinha meus amigos, meu círculo de vida era lá. E quando eu casei, nós ganhamos essa casa. Depois de um ano, nós vamos morar num condomínio fechado. Condomínio muito bom em Goiânia. Não paguei nada, ganhei. E eu lembro que quando eu encontrava alguns amigos meus da época da infância, da juventude, e eles perguntavam: e aí, Danilo? Sempre no final da história pergunta o que? Onde você está morando? Eu tinha vergonha de falar que eu morava no condomínio. Aí eu falava um bairro do lado, que é um bairro também de periferia. Falei: estou morando ali do lado, ali pertinho do Guanabara, do Vale do Sonho. Os amigos falaram: não, rapaz, lá longe. É lá. Um dia Deus falou: por que você não está falando da promessa que eu te dei? Nunca mais eu falei isso. Às vezes nós temos vergonha. Já viu? Você ganha uma coisa, você compra uma roupa, o irmão vem e fala: não, rapaz, que roupa bonita essa sua. Você fala: não, custou baratinho, comprei na promoção, parcelei em 10 vezes no cartão. O que você está falando? Não tem condição. Nem sei por que eu tenho. Deixa eu te dizer algo. Não infama a promessa de Deus na sua vida. E eu vou te dizer algo. Presta atenção aqui no que eu vou te falar. Quando você é abençoado, você é perseguido. A bênção de Deus sempre vem com perseguição. Vamos falar mal de você. Eu vou te dizer algo. Eu sou alguém abençoado. Minha família é abençoada. Eu lembro quando eu vim para Araguari. Acho que eu já falei isso aqui. Quando eu vim para Araguari, eu estava até falando para minha esposa. Nós tínhamos uma EcoSport vermelha. Nós viemos para cá, nós ganhamos um carro bom. Vendemos a EcoSport e pagaram a diferença. Nós ganhamos um carro bom, quase zero. Na época não tinha nenhum em Araguari, era só o meu. E eu lembro que eu cheguei, era um irmãozinho que era o meu anfitrião. Não tinha igreja, eu estava vindo e voltando toda semana. Esse irmãozinho falou: pastor, o senhor tem que vender o carro do senhor.
Mas por quê? É Deus que deu. Porque se o senhor ser pastor com esse carro, os irmãos não vão ofertar. Eu falei, eu estou preocupado com isso? Você acha que eu vou vender o carro porque alguém vai falar mal? Não vou não. Continua falando mal de mim ainda. Um pastor veio andar conosco. E aí outro pastor chegou para ele e falou, não acredito que você vai andar com aquele pastor que troca de carro todo ano. Na hora que falaram isso para mim eu fiquei mal. Eu até falei, vou parar de trocar de carro. Não vou mais. Sabe, presta atenção nisso. Presta atenção aqui. Aquele pastor virou e falou, uai, então eu tenho que andar com ele. Sabe o que aconteceu com esse pastor? Na mesma semana ele ganhou um Corolla. Eu nunca ganhei Corolla. A hora que ele falou para mim, eu falei, fiquei com inveja. Mas por que eu estou te dizendo isso? Quando você valoriza a bênção, você não está valorizando um bem material, você está valorizando aquele que te abençoou, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Sabe qual que é o nosso problema às vezes? Essa parte você não gravou não, né? Você gravou, deleta essa parte. Olha aqui para mim. Nós vivemos muito com a lógica da terra. O que é a lógica da terra? Só ganha dinheiro quem trabalha, só ganha quem faz, ou seja, tudo tem um preço. Mas qual que é a lógica do céu? Projeta para mim Romanos capítulo 8, versículo 32. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Presta atenção aqui, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Que Deus pegou o que ele tinha de mais precioso, que é o seu filho. Você não pediu Jesus. Você pediu Jesus um dia? Você não pediu. Ninguém falou, oh, Deus envia Jesus. A Bíblia fala que Deus nos amou quando nós éramos inimigos de Deus. Deus pegou, entregou o seu filho por nós. Olha o que a Bíblia diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará com ele graciosamente. O que Deus vai te dar? Todas as coisas. Você recebeu Cristo, recebeu ou não? Agora o que Deus vai negar para você? Se Deus deu o que ele tinha de mais precioso, se Deus deu o que ele tinha de mais valoroso, é isso que o Paulo está dizendo. Será que ele vai negar um casamento abençoado? Será que ele vai negar uma cura? Será que ele vai negar filhos abençoados? Será que ele vai negar uma empresa abençoada, um trabalho, um casamento? Não, não. Com Jesus, ele vai te dar tudo. E é de graça. É isso que deixa o povo doido. Como assim, pastor? Apenas creia, apenas peça, porque Deus é bom. Quantos creem que Deus é bom? Feche os seus olhos aonde você está nessa noite. O que você está precisando? Qual que é a bênção que você precisa? Fala para o Senhor hoje. Sua graça. Fala para o Senhor hoje. Peça para o Senhor. Lance fora agora todo pensamento religioso que impede a bondade de Deus de fluir na sua vida. Há um Deus que é bom, há um Deus que é poderoso, há um Deus que é capaz de fazer muito mais na sua vida. Oh Espírito Santo de Deus, Ele é fiel para te abençoar. Ele pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Oh, Jesus, com todo fôlego, oh, Jesus, eu cantarei na bondade de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus,
Fala para o Senhor nessa noite, meu irmão. Peça para Ele o que você precisa. Oh, Jesus, nós confiamos na sua bondade, confiamos na sua graça. Oh, Jesus, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Ele é fiel. Ele é fiel para te abençoar. Todo tempo tu, oh Espírito Santo de Deus, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Se junte com essa pessoa que está perto de você agora. Você vai orar por ela agora, declarando a manifestação da bondade de Deus. Você vai declarar que sobre ela a bondade do Senhor vai se manifestar a cada dia. Que o favor do Senhor vai ser liberado sobre a vida dela agora, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, Pai, nós abençoamos, oh Deus, declaramos favor e graça sendo multiplicada sobre a vida dos meus irmãos. Deus, onde eles vão desfrutar, ó Deus, de tudo aquilo que o Senhor tem, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga assim: eu creio que a bondade do Senhor é derramada sobre a minha vida, em todas as áreas, em nome de Jesus. Aleluia. Quero declarar sobre a sua semana, uma semana cheia da bondade, da graça do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada. Não vai embora antes de você liberar uma palavra de fé, de vitória sobre a vida desses irmãos, em nome de Jesus. Estamos encerrados, Deus te abençoe.